O nome dessa obra é Renascida como uma personagem que nunca existiu. Espero que goste. A obra começa com uma mulher segurando uma criança de frente para um homem de cabelos brancos aparentemente segurando outra criança. A mulher sorri olhando para o homem e diz: Thalia. Talvez se referindo ao nome da recém-nascida em seus braços. Então ela diz: essa é sua irmãzinha, Loina, o nome dela é Thalia. A garota observa a recém-nascida fofinha. O homem que deve ser o pai percebe que a filha está se escondendo e ele pergunta: Tilly, você está bem? A garota fica pensando: mas que droga! Ela realmente nasceu mesmo. Parece que a garota não queria que sua irmã nascesse. Então ela explica que se chama Loina Remetiu, minha protagonista. Ela joga seu urso de pelúcia no chão enquanto fica chorando. Ela abraça o pai chorando e ele fica sem entender. Ainda não sei se eles são realmente pais de Loina, mas vamos supor que sim. O homem sorri e abraça a menina dando carinho nela e dizendo: calma, está tudo bem, minha doce Tilly. O homem começa a dizer: eu sei, você está com ciúmes da sua irmã, não é? Você quer a mamãe só para você. Porém não parece ser isso. A menina começa a chamar Julian de idiota em sua mente por ele não entender o porquê ela está com raiva. Julian então começa a fazer careta para sua filha, do nada ele faz isso mesmo. Ela olha com cara de espanto querendo socar ele. Ela começa a bater nele e manda ele ir embora. Em pensamento ela diz que criou o rosto dele bonito, mas não é para ele ficar puxando. Enquanto a filha briga com o pai, a mãe fica rindo dele segurando a recém-nascida. A mãe então diz: Tilly querida, vem aqui. O nome da mulher é Roscana. Então a garota explica que na verdade todos eles ali são personagens que pertencem à novela dela. Eles são pais de Lona, que é a protagonista da história. Porém de alguma maneira ela caiu nesse mundo há 4 anos atrás. Ela acordou como uma recém-nascida. Na família do homem e da mulher que ela mesmo criou. Mesmo quando ela nasceu já havia percebido que estava na verdade no mundo que ela havia criado em sua novela. Nesse mundo existem 3 famílias principais que protegem o mundo dos espíritos malignos. A Casa Imperial de Assete, também conhecido como os Guardiões. A Casa Imperial de Celis, são chamados de os Purificadores. E a Casa do Duque Emetia, chamados de os Curandeiros. Os protagonistas dessa história são Ryan Celis, Loina Remetiu e Aegis Acer. Ela explica que o primeiro e segundo protagonista dessa história tinham uma infância decente e isso é raro nas obras dela. Mas isso só foi para deixar as crises futuras mais tensas que qualquer um poderia imaginar, ou seja, ela criou um inferno que todos ali irão viver. Então é explicado que o motivo dela ter chorado tanto é por causa do sofrimento que sua irmã nesse mundo irá passar. Por isso ela tinha esperanças que Roxana não tivesse uma filha e seu nome não fosse Loina, porém, realmente aconteceu. Roxana então diz: Tilly, você me ama? E você ama o papai? Tilly responde que sim para as 2 perguntas. Porém ela hesitou um pouco para falar que ama Julian, o que faz ele ficar um pouco chocado. Roxana então diz para ela não se preocupar, que nenhum dos dois irá amar menos nenhuma das irmãs. Agora todos terão o amor uns dos outros para distribuir. Sem saber de nada ela diz que continuará amando como sempre e nada irá mudar. A mãe da prota tenta fazer com que ela goste de Loina pois como são irmãs é importante serem amigas. Tilly diz oi para sua irmã, observando seu rosto delicado e fofo. Como resposta Loina dá um sorriso bobo para sua irmã Tinny. Realmente é uma reação bem fofa. Todos começam a rir diante da situação fofa e ali são apenas uma família feliz com sua nova integrante. A prota diz em pensamento que esses são os personagens que ela criou com muito amor e ela realmente ama todos eles. A prota explica que Loina não tem irmã na história original, ou seja, ela não deveria existir ali. Ela começa a falar que por ter apenas 4 anos sempre está sentindo bastante sono. O pai dela começa a falar que ela anda dormindo bastante, ela concorda e pergunta por que o pai ainda está em casa, pois ainda é meio-dia.
O pai da prota começa a dizer que no lugar de trabalhar irá brincar com ela a tarde toda, esse deve ser rico mesmo. Tilly começa a dizer que assim vão demitir ele, afinal, é preciso estar no trabalho. Tilly explica na narração que ela criou o pai dela sendo um preguiçoso que quer ser demitido do seu emprego como primeiro-ministro. Isso é ruim para ela pois ele sempre atrapalha seu sono. O pai de Tilly explica que na verdade a Majestade Imperial liberou ele dos serviços então está tudo bem com o emprego dele. Ele começa a explicar que fez uma cena horrível para ser liberado do trabalho mais cedo. Do nada ele pergunta: Tilly, minha querida, você vai morar com o papai para sempre, não é mesmo? Tilly tem algumas lembranças do que irá acontecer no futuro com esse mundo. Não parece uma cena muito agradável. Troca a cena para a noite quando Tilly está dormindo e sua mãe está a acompanhando na cama. Elas começam a dizer que às vezes o papai é fofo. Sobre a pergunta que o pai dela fez mais cedo, Tilly responde que irá viver com todos eles para sempre, eles sempre estarão juntos como uma família feliz. Roshana diz que Tilly sabe exatamente as coisas que precisa dizer como se fosse crescidinha. Porém Tilly na verdade é uma adulta no corpo de uma criança. Então Roshana diz que o motivo do pai da prota ter ficado tão pensativo nela é por causa de um certo príncipe que precisou deixar sua terra natal. Então a prota narra explica que as 3 famílias que lutam contra os demônios estão destinados a sacrificarem a vida de seus heróis para salvar o mundo. Porém é explicado que esses líderes criados para se sacrificar eram sempre os mais fracos de cada família, mas algo mudou. O atual imperador, Ace, foi uma exceção, já que ele conseguiu tomar o poder através de uma revolução sangrenta juntamente com Julian e Roshana. Ao contrário do Império que teve uma virada favorável, o reino de Celis continuou o mesmo. Com um rei que na verdade era só um fantoche da madrasta de Ryan. Ryan é um órfão atormentado pela madrasta que faria de tudo para tornar o próprio filho o rei. A prota começa a lembrar da sua obra e sabe que alguns acontecimentos importantes irão ocorrer em breve. O vilão e protagonista homem da história chega ao poder, o homem conhecido como Ryan Celis. É explicado que Ryan foi enviado para estudar no Império, porém a real motivação disso é para que o rei possa protegê-lo de todos que querem o matar. Dessa maneira Ryan e Aegis se conheceram e fizeram uma boa amizade formando um laço forte. Apesar dos dois terem passado apenas um ano juntos. Essa foi a única época em que Ryan foi realmente feliz na sua infância. Troca a cena para o pai de Tilly trabalhando, ele começa a pensar que Ryan e Tilly têm a mesma idade. Ele começa a remoer a ideia de enviar sua filha tão querida para outro reino para protegê-la, as coisas ficaram perigosas sem ele perceber. Tilly visita o pai no trabalho dele, o homem fica muito feliz por ver a filha o visitando. Tilly então diz: Sim, papai, vamos brincar. Ela diz isso toda fofinha segurando seu ursinho de pelúcia. O papai coruja fica todo feliz e coradinho pois sua filha está com saudades dele e ainda quer brincar. Do nada Tilly começa a dizer: Seguinte, doutor. Eu sequestrei seu coelhinho. É melhor você fazer o que eu mandar a partir de agora. Julian fica assustado com a brincadeira e até mesmo fica encarando o pobre coelho de pelúcia. Porém ele percebe que a filha está apenas atuando e querendo brincar daquilo, seja o que for. Então ele entra no papel e começa a falar: Oh, não, por favor, devolva meu coelhinho, não faça mal a ele. Tilly diz friamente que se ele quiser ver o coelhinho novamente ele precisa correr dando uma volta inteira pela mansão. O pai de Tilly levanta a mão e diz: Eu tenho uma pergunta. Tilly diz para ele chamá-la de Rainha Demônio. Ele então diz: Tenho uma pergunta, Rainha Demônio, quem é esse coelhinho? Ela explica que o coelhinho é o príncipe de um país vizinho. Julian pergunta por que deveria salvar o príncipe de um país vizinho. Tilly explica que se ele salvar o príncipe poderá também ter o reino. Julian observa atentamente. Então Julian responde: Mas Rainha Demônio, eu não quero o reino. Então Tilly responde: Então dê o reino para o príncipe, não tem problema ser amigo de um reino vizinho. Ela sorri e diz que se ele não quer o reino só precisa dar uma volta no jardim para salvar o coelhinho. Julian percebe que terá de correr de qualquer maneira. A cena corta para Aegis comendo na mesa com sua mãe,
Ela admira o garoto dizendo em sua mente que ele é apenas uma criança angelical nessas horas. A mãe de Aegis diz que logo ele irá conhecer uma amiga nova. O garoto fica sem entender do que ela está dizendo. Aegis pergunta qual é a família dessa amiga. A mãe disfarça-se surpreendendo pois uma criança não deveria se preocupar com esse tipo de coisa. A mãe de Aegis explica que é a filha do Duque Remetil e que ela é um ano mais nova que ele. Aegis chega na conclusão que se trata de Tilly e fica muito feliz. Aegis responde para a mãe que seu pai já havia falado de Tilly antes e por isso ele já sabe sobre ela. Pois Tilly será noiva de Aegis. Eita! Troca a cena para o almoço de família. Tilly está feliz com a situação atual da sua obra, as coisas poderiam permanecer desse jeito. O pai de Tilly oferece comida na boquinha dela, Tilly abre a boca e ele diz: "Olha o aviãozinho. Filha, você não gostaria de visitar o Palácio Imperial com o papai e a mamãe?" Tilly responde de maneira fria e calculista: "Não." Ela não entende o porquê ele iria querer isso. Julian fica sem graça e Roxana fica encarando, enquanto Tilly fica com um ponto de interrogação na cabeça por não estar entendendo. Roxana então diz: "Julie, o noivado com a família imperial ainda não foi confirmado." Nisso parece que Tilly está entendendo a situação. Porém ela começa a pensar que na verdade não existe um casamento com o Império e a família Remetil, isso não faz parte da obra original que ela escreveu. Ela começa a lembrar que por ser uma herdeira que não existe na história original, ela pode casar com Aegis por ele ser um protagonista e isso não deve ter problema, porém ela estará mudando o futuro da obra. Tilly começa a pensar que ela só queria ser solteira e feliz, queria receber parte da herança e viver em um lugar distante e longe das loucuras da sua obra, porém ela está sendo arrastada para tudo isso. Até mesmo pois ela se sente uma pederasta por estar noiva de uma criança de 5 anos. Os pais de Tilly convencem ela a ir ao Palácio Imperial conhecer Aegis, porém ela diz que só irá dessa vez, não quer nunca mais ouvir isso novamente. Os pais dela aceitaram o acordo. Ela começa a pensar em fazer Aegis odiá-la. Afinal, fazer uma criança de 5 anos chorar não será difícil, assim ele irá desistir do casamento e se apaixonará pela sua irmã como na história original. Corta a cena para o Palácio Imperial em que Tilly se apresenta. "Olá, sou Thalia da casa do Duque Remetil." Os pais de Aegis acham Thalia muito fofa, para quem não entendeu o apelido de Thalia é Tilly. A mãe de Aegis tenta agarrar Thalia, ela desvia por pouco e fica bem assustada com a mulher se aproximando. Como o artista é preguiçoso, a gente quase não vê diferença entre as mulheres da obra. Ao lado de Aegis a mulher diz: "Lamento, Lady Thalia, mas você é tão fofa e graciosa que eu não consegui me segurar." Depois desse papelão todos sentam para tomar um chá. Tilly está aproveitando a comida saboreando com vontade um morango fresquinho. Todos acham ela extremamente fofa comendo e fazendo qualquer coisa. O pai de Tilly pergunta: "Está gostando dos morangos, Tilly?" Ela responde: "Sim, papai, também vou comer os seus morangos." Aegis oferece seus morangos para Tilly também. Ela fica surpresa pois ele é extremamente bonito e tem olhos tão azuis que parece um boneco. Aegis fica sorrindo para Tilly enquanto ela fica pensando que esse garoto boneca vai realmente virar um gostosão de 1,80 m. Quando eles tocam no assunto sobre casamento, ambas as famílias concordam que é cedo demais para falar sobre casamento, porém eles podem virar amigos e deixar esse assunto para o futuro caso ambos queiram. Tilly gostou da maneira que seu pai falou, pois assim eles não precisam fazer besteira agora. Thalia entra em choque quando Aegis diz: "Thalia e eu não vamos nos casar." Parece que ele já queria esse casamento. Todos na mesa dizem que Aegis deve casar com alguém que ele ame de verdade e não fazer um casamento por política. Aegis pergunta: "Então se eu amar Thalia, posso casar com ela?" O cara é fora da curva. Então os adultos dizem que se ambos se amarem, eles podem se casar. Nisso Aegis começa a olhar fixo para Thalia. Ela responde com frieza: "Você não faz meu tipo, cai fora." Tudo que ela pode fazer é dizer não, sei. "Eu nunca vou me casar com você, aceita isso." Todos olham com espanto para Thalia. Aegis chorando diz: "Mas eu até te dei meu morango,
isso não significa nada para vocês. Você quer que eu cuspa o seu morango de volta? Thalia pensa que ser fofo não significa que ele terá tudo o que quer. Roxana cala a boca de Thalia e todos ali ficam surpresos com o nível da conversa e climão que a sala ficou. Roxana começa a pensar que a filha é igual ao marido e então chama a atenção dela. Filha, isso não é modos de falar com um amigo. Eles pedem licença à família imperial para que possam conversar a sós com Tilly. Roxana já percebeu que Tilly não gosta de andar com crianças da mesma idade que ela, porém ela não entende o porquê desse comportamento. Roxana quer entender o porquê Tilly tratou mal o príncipe. Tilly apenas responde que ele é estranho e ela quer ir para casa. A mãe de Thalia explica dizendo que o príncipe tem muitos amigos, porém é tudo falsidade, todos se aproximam dele pois ele é o príncipe herdeiro, ninguém realmente gosta dele. Thalia já sabe disso e sabe também que o príncipe só tem um amigo de verdade que ele ainda vai conhecer, que é a rainha, e ele irá fazer o impossível para ajudar o amigo quando ele precisar. Com frieza, Thalia pergunta: você quer que a gente vire amigos pois somos de uma das 3 grandes famílias, ou acha que é porque devemos realmente ser amigos? Roxana acha estranho novamente esse olhar de Tilly, de como se ela soubesse todas as coisas e fosse uma adulta. Porém ela fica ali sem palavras. Para Thalia, ter amigos nesse mundo não importa, pois para ela tudo ali é pura fantasia, ninguém é realmente de verdade, aquele é apenas um mundo que ela criou. Então Thalia sorri e diz: se Aegis estiver solitário, eu posso ser amiga dele. Troca a cena para Aegis pedindo desculpas para Thalia com uma caixa de morangos. Thalia pergunta por que ele está pedindo desculpas. Aegis diz: sinto muito ter pedido você em casamento com um morango, mesmo que você não queira casar comigo, por favor, se torne minha amiga. Thalia começa a rir pensando consigo mesma que esse pedido de amizade foi realmente super fofo. Thalia pega um morango e manda o príncipe fechar os olhos e abrir a boca. O príncipe faz isso, mas eu tomava cuidado em. Porém Thalia apenas dá o morango na boca do príncipe, que come feliz. Aegis pergunta se teria algum problema se ele a chamasse de Tilly também. Tilly começa a pensar no caso do príncipe, Aegis colocando a mão no queixo. Então ela responde: tudo bem, porém eu também vou te chamar apenas de Aegis. Ele fica muito feliz e parece que os dois viram amigos. Todos estão felizes e chorando enquanto Tilly apenas está cansada disso tudo e quer ir para casa. Troca a cena para Tilly com muito tédio ao lado de Aegis, pois ele é muito chato e tedioso e ela está com vergonha pois ela o criou desse jeito. Os dois estão há 2 meses juntos e nesse tempo só estão comendo e passeando por aí, é um ciclo chato e sem fim para Tilly. Tilly manda ele ficar lendo para ela pois ela não sabe ler, porém ele percebe que ela mentiu, ela saber ler sim. Tilly percebe que os livros desse mundo são livros que existiam também no mundo real, ou seja, ela nunca se deu o trabalho de pensar o que os seus personagens fazem quando não estão sendo protagonistas da história, mas eles de certa forma têm uma vida. Enquanto Aegis está lendo a Cinderela para Tilly, ele diz que também gostaria de dançar com ela. Tilly diz que tudo bem, então o príncipe disse que está aprendendo a dançar com a professora e ele pode realmente ensinar Tilly. Enquanto Aegis prepara as coisas para eles dançarem, Tilly começa a pensar que ela é ótima dançarina, ela sabe dançar todo tipo de pop antes de ir para esse mundo, parece que ela era fã de um grupo e dançava todas as músicas deles. Porém ela lembrou de uma situação que suas amigas estavam rindo dela no mundo real pois ela acabou tropeçando enquanto dançava. Tilly então acompanha Aegis para o local da dança que ele pediu para prepararem. Tilly fica surpresa dizendo: mas o que é tudo isso? Tem um pianista e até um desenhista no local, parece que prepararam tudo para que pudessem dançar. Tilly perguntou do porquê tudo aquilo ali. Então Aegis explica que ele chamou a professora, porém a mãe disse que também gostaria de vê-los dançar. E a mãe de Aegis pediu para levar até mesmo um pintor. Tilly achou um grande exagero para apenas uma dança. A mãe de Aegis pede desculpas e pergunta se ela a ofendeu de alguma maneira. Tilly diz que não. Então a mulher explica que o motivo de ter levado o pintor é porque os pais de Tilly pediram para capturar alguns momentos deles juntos, então ela concordou. Tilly começa a pensar que não pode julgá-los, afinal de contas, foi ela que fez eles desse jeito.
Ela percebe que até mesmo enquanto estava vestindo as roupas para dançar foi tudo feito para que ambos estivessem combinados. Então os dois começam a dançar sobre a luz do dia. Aegis parece muito feliz por estar com Tilly ali. Tilly sem querer pisa no pé de Aegis, afinal ela não está acostumada a dançar naquele corpo ou naquele mundo. Porém ela percebe que Aegis ignora o erro dela e apenas sorri feliz pois para ele é mais importante estar com ela do que qualquer outra coisa. Depois daquela cena Aegis percebe que Tilly está mais distante que antes, ela quase não olha mais nos olhos dele. Aegis pergunta se Tilly quer andar no jardim, porém ela diz que não está a fim de caminhar. Ele propõe levá-la nas costas, ela aceita. Aegis carrega Tilly nas costas mostrando o jardim para ela, parece que ela está bem confortável sendo carregada por ele. Enquanto conversam Aegis pergunta como é a irmã de Tilly, ele comenta que se ela for igual a Tilly deve ser muito fofa também. Tilly pergunta se Aegis não tem um irmão. Aegis responde que não quer mais ter um irmão, pois agora tem Tilly. Porém ela diz que não são irmãos. Aegis diz que é um ano mais velho que Tilly, portanto para ele, ela é uma irmã mais nova, porém Tilly fica irritada por um pirralho chamar ela de irmã mais nova. Vai entender. Tilly fica irritada por ser vista como uma irmã por Aegis, essa menina não sabe mesmo o que quer. Aegis diz para Tilly que ele não quer que ela seja sua irmã, ele gosta dela, gosta muito dela, diferente das outras pessoas, e esses meses juntos fez com que ele gostasse ainda mais dela. Tilly pergunta do porquê ele gosta dela. Então Aegis responde que o motivo dele gostar dela é porque ela também é uma remetiu assim como ele. Tilly não fica feliz com a resposta. Aegis pergunta se Tilly odeia. Ela responde que não o odeia. Tilly pensa que Aegis foi criado para ser um príncipe perfeito que protege a todos que ama. Porém ela gostaria que ele fosse mais egoísta. Tilly diz que ele é muito jovem para entender e começa a sair cabisbaixo. A cena começa com uma carruagem luxuosa seguindo viagem por uma estrada cercada de árvores. Lá dentro, a pequena Tilly está abraçada ao seu coelhinho de pelúcia, soltando um suspiro pesado e pensando que acabou se estressando demais por causa de um garoto. Ao perceber o desânimo da garota, o homem de cabelos brancos pergunta se aconteceu algo de especial no dia dela, e ela responde fazendo pouco caso, dizendo que o Aegis só deu uma carona nas costas para ela. Ele pergunta todo animado se ela não está feliz por ter um irmão mais velho, mas a pequena já rebate na hora, inconformada com essa história só porque o garoto nasceu alguns meses antes. O homem não aguenta e começa a rir, lembrando que no passado ele e o pai de Aegis também viviam discutindo para ver quem era o mais velho da dupla. Julian explica todo convencido que era mais velho por um mês inteiro, enquanto a Tilly só concorda com aquela cara de quem não está nem um pouco impressionada. Percebendo a reação da filha, Julian pergunta se ela não gosta do Aegis, tentando entender o motivo de tanto bico. Ela responde que gosta sim, e Julian abre um sorriso carinhoso, comentando quanto ela puxou a mãe nesse jeito de falar coisas sérias com a cara mais lavada do mundo. O pai coruja já começa a se derreter em elogios, jurando de pés juntos que pintura nenhuma no mundo consegue capturar a verdadeira fofura da sua filha ao vivo. Julian continua falando sem parar e solta que ele e o imperador Peleus entraram numa discussão boba para ver qual dos dois filhos era o mais fofo, e que o imperador fez questão de marcar um encontro só para ver a garota com os próprios olhos. Quando Julian avisa que combinou uma reunião de família no fim de semana por causa dessa aposta, Tilly quase tem um treco e surta na hora com a ideia. A cena corta para o quarto imperial, com um belo quadro na parede mostrando duas crianças de mãos dadas num jardim. No quarto, o imperador Peleus conversa com a esposa Loti sobre o que ela achou da filha de Julian, e a mulher responde de primeira, encantada, dizendo que a menina é um verdadeiro anjo. Peleus fica pensativo e confessa com um sorrisinho que, sinceramente, não esperava grande coisa da filha do amigo. Loti então lembra que foi ele mesmo quem sugeriu um noivado entre as crianças, mas o imperador desconversa todo desentendido, dizendo que aquilo foi só um comentário qualquer jogado no ar. Enquanto isso, o pequeno príncipe Aegis dorme tranquilamente na cama, alheio a todas as conversas dos adultos. A imperatriz Loti observa o filho com um olhar pensativo, refletindo sobre como sempre achou o garoto a criança mais madura e centrada do mundo. Ela relembra a festa imperial,
onde todo mundo ficou babando no comportamento impecável do garotinho, elogiando sua postura de futuro príncipe exemplar. Naquela mesma noite, após o evento, Lottie elogiou o sucesso da festa e perguntou carinhosamente para Aegis de qual amigo ele tinha gostado mais, e o menino respondeu prontamente que preferiu o filho do conde Troville. Enquanto os dois imperadores continuam na maior picuinha de ego, o pequeno Aegis e a Tilly trocam olhares com aquela cara de quem não está aguentando tanta vergonha alheia. Julian tenta puxar saco da própria filha dizendo que ela e a Roxy acham ele a coisa mais fofa do mundo, mas Peleus corta o barato na hora, mandando na lata que para ele Julian não tem nada de fofo. Tilly fica só observando aquele clima pesado e desconfortável na mesa, até que um aroma familiar e irresistível chama totalmente a sua atenção. Ao ver o pai saboreando a bebida, ela reconhece na mesma hora o elixir sagrado de qualquer coreano que se preze, o bom e velho café. A garota fica com os olhos brilhando e salivando de vontade, praticamente implorando com o olhar para provar um gole daquela xícara. Julia então explica todo simpático que aquela bebida do sul se chama café, e a pequena aproveita deixa para pedir na caruda se pode experimentar um pouquinho também. Depois de ouvir um não do pai, Tilly não se dá por vencida e ativa o golpe mais poderoso de todos, o olhar irresistível de cachorrinho sem dono, implorando só por um golinho de café. Julian fica totalmente desconcertado com tamanha fofura, enquanto a esposa ao lado só observa a fraqueza do marido com um olhar mortal. Sob a pressão do olhar intimidador da esposa, o pai coruja entra em pânico e recua rapidinho, tentando convencer a pequena a tomar um leitinho no lugar. Tilly fica emburrada da vida com a negativa, fazendo um bico daqueles enquanto vê o pai saborear a xícara bem na sua frente. Para surpresa de todos, o imperador Peleus entra na brincadeira e estende sua própria xícara, oferecendo um gole para a garotinha. A mãe de Tilly até tenta intervir, mas Peleus insiste aos risos, dizendo que vai ser só um gole para ela já ir sentindo o gosto amargo da vida real. A garotinha não pensa duas vezes e dá um gole com gosto, mandando ver no café preto e sentindo que aquilo tá mais para paraíso puro do que amargor da vida. Peleus fica surpreso e pergunta se não está muito amargo, mas Tilly responde com a maior naturalidade do mundo que está uma delícia, enquanto Julian se gaba dizendo que a filha não é nada fresca para comer. É aí que o pequeno príncipe Aegis toma a iniciativa, oferecendo todo o coradinho um donut colorido bem apetitoso para ela. Sem a menor vergonha, a garotinha já pega o doce e vai logo dando na boca do príncipezinho, deixando o menino ainda mais envergonhado e com as bochechas pegando fogo. Na mesa, os adultos ficam sem palavras e completamente derretidos de amores vendo a cena fofa das duas crianças dividindo o lanche. Aproveitando a deixa para fugir daquele clima meloso dos pais, Tilly levanta e chama Aegis para brincar longe dali, e o príncipezinho aceita todo empolgado. Caminhando pelos jardins do palácio com as criadas logo atrás, a garota suspira aliviada por ter escapado dos adultos tratando ela como bebê, mas logo percebe que não tem muita coisa interessante para fazer por ali. É nesse momento que Aegis chega todo tímido e feliz, revelando em segredo que pediu para os funcionários trazerem grãos de café só para agradar a amiga. O garoto estende a mão oferecendo os grãos para ela, achando que ela ia adorar a surpresa. Sem entender direito como se consome café daquele jeito, Aegis inclina a cabeça e pergunta por que ela não come, achando que o grão é um petisco. Para mostrar como se faz, o pequeno príncipe manda um grão de café direto para a boca e mastiga com tudo, descobrindo da pior forma possível o gosto amargo da iguaria. Tilly cai na gargalhada e não perdoa, chamando o garoto de bobo por ter comido o grão puro, deixando Aegis tão revoltado com a zoação que ele ameaça contar tudo para a mãe. No meio daquela confusão, uma lembrança do passado atinge Tilly em cheio e a garotinha congela, fazendo Aegis esquecer a birra na mesma hora para perguntar se ela está bem. Abalada com as memórias que vieram à tona, Tilly abaixa a cabeça com um olhar triste e sussurra baixinho que só quer ir embora para casa. Aegis tenta segurar a mão dela lembrando do jantar em família, mas a garotinha perde a paciência de vez, solta a mão dele aos berros e exige ir embora imediatamente. Tilly tem um surto completo no meio do jardim e berra a plenos pulmões que quer ir embora para casa naquele exato momento. Aegis fica todo sem jeito tentando acalmar a amiga, enquanto na cabeça de Tilly passam as lembranças do irmão que sempre a zoava na vida passada chorando inconsolável enquanto segurava sua mão antes de ela morrer.
Em pânico com as lembranças do passado que vieram à tona, a garotinha perde totalmente o controle e começa a bater em Aegis com o coelho de pelúcia, descontando toda a sua angústia no pobre príncipezinho. A empregada entra em desespero absoluto ao ver a cena, tentando intervir enquanto a pequena continua desferindo coelhadas sem parar. Depois de descarregar toda a raiva, Tilly desaba sentada no chão e cai num choro desesperado, deixando Aegis completamente assustado e sem saber o que fazer para consolá-la. Em meio às lágrimas, Tilly reflete com angústia sobre a sua situação, sem entender por que acabou reencarnando justamente como uma personagem que nem existia na webnovel que ela mesma escreveu. Enquanto Aegis e as criadas tentam consolá-la no chão do jardim, ela chora chamando pela mãe, tomada pela dúvida se tudo aquilo não passa de um longo sonho. Ela relembra com dor a imagem da mãe e do irmão chorando na vida passada, desejando do fundo do coração acordar de volta na cama de um hospital ou que sua família de verdade consiga seguir em frente. Enquanto Aegis e as criadas tentam socorrê-la no jardim, Tilly desaba em lágrimas sentindo falta da sua mãe de verdade e se perguntando se tudo aquilo não passa de um sonho. A garotinha se perde em lembranças dolorosas do hospital em sua vida passada, relembrando o choro da mãe e do irmão enquanto lutava pela própria vida. De volta à realidade, Aegis se aproxima preocupado ao lado do coelhinho de pelúcia, perguntando baixinho se a amiga já está se sentindo um pouco melhor. Com todo o cuidado do mundo, o pequeno príncipe pega um lencinho e começa a enxugar o rostinho vermelho e as lágrimas de Tilly. Mesmo vendo a pequena ainda chateada por estar presa naquele corpinho frágil de criança, Aegis tenta entender o que aconteceu e pergunta todo inocente se a culpa de tanta tristeza foi o café. Mas Tilly solta do nada que o problema é não ter nascido como um gato, deixando o príncipezinho completamente confuso sem entender a lógica. Ela então manda na lata que, se fosse um gato, não teria virado amiga dele, deixando o pobre Aegis chocado e em choque total com a resposta. Aegis pergunta magoado se ela o odeia, mas Tilly explica que até gosta dele, só quer saber se a amizade dos dois é sincera ou se ele só está sendo legal por obrigação e conveniência política. Tilly cruza os braços e joga um ultimato daqueles, avisando na lata que, se ele continuar agindo assim, ela nunca mais vai ser amiga dele. Aegis fica todo confuso lembrando que ela tinha acabado de dizer que gostava dele, mas a garotinha rebate firme dizendo que não faz questão de gostar de quem só finge amizade por pura conveniência. Ela vai além e joga a real na cara do príncipe, afirmando que ele estaria tratando qualquer outra garota exatamente do mesmo jeito só por ser a filha do Duque Remetil. Aegis até tenta negar no começo, mas acaba abaixando a cabeça todo desconcertado e sem saber o que responder ao ser desmascarado pela pequena. Encurralado pelas perguntas de Tilly, Aegis começa a marejar os olhos e desaba, confessando todo perdido que não sabe o que fazer a não ser cumprir o papel de príncipe exemplar. Comovida com a fragilidade do garoto, Tilly segura o rostinho dele com carinho e o aconselha a pensar menos no que ele é obrigado a fazer e focar mais no que realmente tem vontade de fazer. Com um sorriso doce e acolhedor, a pequena abre o coração e diz que não se importa se ele é uma pessoa perfeita ou não, pois gosta dele simplesmente pelo que ele é. Aegis fica profundamente tocado com as palavras, enquanto Tilly reflete em silêncio que, mesmo aquele mundo tendo sido criado por ela, o pequeno príncipe merece viver uma história própria com as suas próprias escolhas. Olhando nos olhos do príncipezinho, Tilly explica com toda a calma que a vida é curta e imprevisível demais, e que por isso deseja que ele viva sem arrependimentos. Ela continua acariciando o rosto de Aegis com um sorriso acolhedor, dizendo que, mesmo que ele deixe de ser o mocinho perfeito e vire até um vilão, ela ainda vai gostar dele do jeito que ele é. Enquanto conforta o amigo, a pequena reflete sobre todos os personagens daquela história, percebendo que talvez tenha reencarnado ali justamente para salvar e dar liberdade àquelas vidas que ela mesma criou. Mas logo em seguida o príncipezinho faz uma cara toda tristonha e balança a cabeça, deixando a garota sem entender absolutamente nada. Tilly fica toda confusa e pergunta se ele não quer mais ser amigo dela, mas Aegis se enrola todo na resposta, dizendo que quer sim, só que tem mais coisa nessa história. Com uma carinha cheia de expectativa, o garoto confessa que ser apenas amigo de verdade ainda é muito pouco para o que ele realmente quer. Tilly fica com uma pulga atrás da orelha, curiosa para saber o que mais aquele príncipezinho prodígio tem em mente. Para o choque total de todo mundo, Aegis fecha a mão com determinação e manda na lata que o que ele quer mesmo é se casar com ela.
Tilly fica completamente paralisada e com uma cara de pânico inacreditável ao ouvir aquela proposta de casamento saída do nada. Ela tenta desconversar toda sem jeito, mas Aegis insiste dizendo que, já que os dois se gostam, casar é o próximo passo mais óbvio do mundo. A garotinha tenta explicar que casamento exige um sentimento muito especial, mas o príncipezinho já rebate todo empolgado garantindo que o carinho dele por ela é o mais especial que existe. Cheio de determinação, Aegis segura a garota pelos braços e promete dar o seu melhor para conquistá-la de verdade, deixando Tilly sem palavras ao perceber que ele realmente nasceu com a alma de protagonista de romance. Tilly fica só observando aquela declaração cheia de moral do garoto de 5 anos, achando muita audácia para quem ainda tá com o nariz escorrendo de tanto chorar. Ela entra na onda e dá aquela zoada de leve, mandando ele se esforçar bastante se quiser mesmo conquistá-la. De repente, uma voz surge do nada e os dois tomam um susto daqueles ao ver a mãe de Tilly parada de braços cruzados bem atrás deles. A mulher avisa com a maior calma do mundo que ouviu tudinho, desde o momento em que o príncipe fez o pedido de casamento. Os dois pequenos levam aquele gelo na espinha e congelam na hora, completamente sem reação diante do flagra. Com um sorrisinho divertido no rosto, ela encara a filha e pergunta com a maior calma do mundo o motivo de tanto drama e choradeira no meio do jardim. Para a surpresa de todos, o pequeno Aegis se curva e assume a culpa de tudo, pedindo desculpas por ter oferecido algo que não era de comer para a garotinha. Mas a mãe de Tilly não deixa barato e cruza os braços com cara de poucos amigos, enquanto a menina tenta se justificar confessando que acertou o príncipe com o coelho de pelúcia. A mulher assume uma postura firme de autoridade, chamando a filha pelo nome completo e cobrando na lata para que ela reconheça o erro de ter agredido o herdeiro imperial. Pressionada pela mãe, Tilly abaixa a cabeça toda sem graça e confessa seu erro, admitindo que bateu no príncipezinho com o coelho de pelúcia. Ela tenta explicar seu lado para a mãe, dizendo que só queria ser uma amiga de verdade porque gosta de Aegis, mas ficou magoada ao achar que ele só estava sendo gentil por causa do status da família Remetil. A mãe de Tilly ouve tudo atentamente com um olhar compreensivo, entendendo a frustração no coração da filha. Depois de colocar tudo em pratos limpos, a garotinha deixa o orgulho de lado e pede desculpas a Aegis por ter batido nele, e o pequeno príncipe aceita na mesma hora, todo compreensivo, enquanto a mãe pede desculpas ao herdeiro pelo mau comportamento da pequena. Aegis garante que está tudo bem e pede desculpas por ter colocado pressão desnecessária sobre ela. A mãe de Tilly se agacha sorrindo e acolhe o pequeno Aegis, dizendo com todo carinho que ela e Julie gostam dele exatamente como ele é, e que ele não precisa se cobrar tanto nem tentar ser perfeito o tempo todo. Aegis agradece emocionado pelo carinho, enquanto Tilly percebe que a mãe escutou absolutamente tudo da conversa deles. Com um sorriso radiante, a mulher estende a mão para a filha e avisa que, mesmo sendo um pouco cedo, já está na hora de voltarem para casa. Pensativa diante do berço, Tilly pergunta inocentemente ao bebê se ela foi enviada para aquele mundo com o propósito de ajudar as pessoas. Ela reflete em silêncio que, já que não tem mais volta, precisa aceitar de vez o seu destino e viver plenamente como Thalia. Deixando as angústias para trás, a garota abre um sorrisão e dá um bom dia todo carinhoso para a pequena Luena. Enquanto isso, em uma floresta distante, uma mulher de uniforme avisa Madame Matilda que a escolta dos cavaleiros imperiais está a caminho e que é hora de trocar de carruagem. A mulher se vira para o jovem herdeiro de cabelos escuros com um sorriso falso, perguntando se ele vai ficar bem sozinho enquanto ela viaja em outra carruagem. O garoto misterioso de olhos vermelhos penetrantes lança um olhar frio e afiado, deixando no ar aquele clima sinistro de quem guarda muitos segredos. Enquanto a carruagem segue viagem, o jovem de olhos vermelhos fica pensativo e encostado no banco, remoendo seus pensamentos em silêncio. É nesse momento que uma figura imponente de uniforme imperial surge na porta chamando por Ryan, deixando o ar carregado de mistério. Nos portões da propriedade, Tilly aparece de braços cruzados e cheia de marrã, visivelmente emburrada com a situação. A mãe dela, vestindo sua armadura imponente de cavaleira, se agacha toda carinhosa para se desculpar por estar tão atarefada e não ter avisado antes sobre a partida. A pequena então faz a mãe prometer que da próxima vez vai avisar com antecedência, enquanto Julie assiste a cena ao fundo emocionado e quase caindo no choro com tanta fofura. Tilly se derrete e dá um beijinho de despedida na bochecha da mãe,
torcendo para que a doce Roxana não passe por nenhum aperto durante a missão. Toda a criadagem e a família se reúnem na frente do palácio para se despedir, observando a partida da capitã com todo o respeito e carinho que ela merece. Depois que a mãe parte, Julian se aproxima da filha todo animado e convida a pequena Tilly para um passeio a dois de pai e filha. Enquanto isso, a cena muda para uma encenação teatral dramática, onde um ator vestido com túnica branca empunha sua espada no palco prometendo salvar a mocinha. O ator se entrega totalmente ao papel, brandindo a lâmina com cara de mal e vociferando contra os vilões da história. Do outro lado do palco, a atriz no papel da nobre em perigo permanece imóvel e graciosa em seu vestido branco, enquanto o golpe de espada corta o ar com efeito dramático. No palco, o ator de túnica branca se ajoelha dramaticamente e estende as mãos, implorando aos prantos para que sua bela dama fuja para longe com ele. Do outro lado, a atriz no papel da deusa Thalia permanece serena em seu traje branco reluzente, encerrando a peça com um charme e elegância de outro mundo. Na plateia do teatro, o pai coruja Julian bate palmas todo emocionado com o espetáculo, enquanto a pequena Tilly fica só encarando com aquela cara pensativa ao ouvir o próprio nome de batismo ser exaltado no palco. Assistindo a peça, Tilly fica pensativa ao notar que o nome da deusa da comédia é exatamente Thalia, o mesmo nome que ela recebeu ao reencarnar naquele mundo. Depois do espetáculo, os dois vão para um restaurante chique, onde uma mesa farta e cheia de pratos deliciosos os aguarda. Curiosa, Tilly pergunta se os pais escolheram o nome dela por causa da personagem daquela peça de teatro. Julian abre aquele sorrisão nostálgico e confirma com carinho, dando comidinha na boca da filha e contando como assistiu ao espetáculo com a esposa quando souberam da gravidez. Enquanto mastiga a carne deliciosa, a garotinha reflete em silêncio sobre o significado de carregar o nome da deusa da comédia. Todo empolgado com o aniversário da filha chegando, Julian pergunta com a maior alegria do mundo o que a princesinha dele gostaria de ganhar de presente. Tilly fica com a bochecha cheia de comida e pensativa, encarando o pai enquanto digere a pergunta sobre o presente de aniversário. Ela balança a cabecinha dizendo que não precisa de nada material, deixando Julian insistir que ela pode pedir absolutamente qualquer coisa no mundo. Olhando pensativa pela janela do restaurante e relembrando os aniversários da vida passada no Natal, Tilly faz um pedido bem simples e poético: ela só quer que neve no dia do seu aniversário. A cena então corta para as montanhas distantes, onde uma fumaça densa e misteriosa começa a subir entre as florestas. Dentro da carruagem que viajava pela região, o jovem Ryan é arremessado ao chão com um solavanco violento e se encolhe em pânico. Com o coração na boca e os olhos arregalados de medo, o garoto se apoia assustado, sem entender o que está acontecendo e temendo estar sofrendo um ataque em plena estrada. Enquanto o caos toma conta do lado de fora, o jovem Ryan fica caído no chão da carruagem, completamente paralisado de pavor. Ele olha apavorado pela janela e vê uma fumaça sinistra bloqueando toda a visão da floresta. Com os olhos arregalados e o coração disparado, o garoto percebe que a carruagem foi completamente cercada e que o perigo é real. Sem ter para onde fugir, Ryan se encolhe no chão em desespero absoluto, fechando os olhos e achando que aquele é o seu fim. Mas bem na hora H, a mãe de Tilly surge como um verdadeiro anjo da guarda em sua armadura brilhante, estendendo a mão para resgatar o pequeno antes que seja tarde demais. Enquanto a carruagem desaba no barranco, Ryan se encolhe no chão apavorado, sem entender quem é a mulher de armadura que acabou de arrombar a porta. Montada a cavalo e com a adrenalina a mil, a capitã estende a mão com urgência e implora para que o garotinho venha com ela imediatamente. O pequeno fica hipnotizado pela presença imponente e acolhedora da cavaleira, sentindo que aquela é a sua única chance de sobrevivência. Em uma fração de segundo, ela se inclina com maestria sobre a sela, puxa o garoto pelo colarinho e o resgata nos braços bem no meio da fuga. A carruagem se espatifa contra as pedras logo atrás com um estrondo violento, enquanto a guerreira segura a criança firme contra o peito para protegê-la do impacto. Com o pequeno seguro em seus braços, ela cavalga em disparada pela mata fechada, deixando o local do acidente para trás em alta velocidade. Enquanto os outros cavaleiros chamam por sua comandante, ela mantém o foco absoluto no caminho, abraçando o pequeno Ryan com determinação e carinho de mãe.
Um dos soldados cavalga até o lado de Roshana todo desesperado, dando uma bronca daquelas na comandante por ter se colocado em perigo de forma tão inconsequente. Ele continua reclamando aos quatro ventos, preocupado com as tensões diplomáticas entre as famílias nobres, mas Roshana rebate com a maior calma do mundo que fez isso justamente para garantir que ninguém possa culpar o Império. Madame Matilda corre na direção deles com a mão no peito toda aliviada, agradecendo aos céus por ver que o jovem herdeiro foi resgatado com vida. Ainda meio tonto e todo vermelho de vergonha, o pequeno Ryan se apoia no peito da cavaleira e confirma baixinho que foi aquela mulher incrível que salvou a sua vida. A governanta agradece de coração à capitã e promete levar a notícia ao reino para retribuir a imensa dívida de gratidão com o Império. Madame Matilda se aproxima toda solícita e avisa que vai assumir os cuidados com Ryan dali em diante. Mas a capitã Roshana se inclina com carinho em direção ao garotinho e diz que esqueceu de se apresentar no meio de tanta confusão. Com um sorriso gentil e cercada por flores, a comandante estende a mão e se apresenta formalmente como Roshana de Enfield. O pequeno Ryan fica todo envergonhado e com as bochechas vermelhas diante daquela guerreira incrível, se apresentando timidamente como príncipe da casa de Celis. Já se passaram 11 dias desde que a Roshana partiu para sua missão, e o clima no castelo está meio parado, sabe? Uma vibe de espera no ar enquanto a gente vê essa fachada imponente. E olha quem tá ali, a nossa pequena Tilly, com um vestido rosa super fofo, olhando pensativa pela janela. Dá pra ver no olhar dela que ela tá preocupada, se perguntando se tá tudo bem com a mãe. Aí a empregada chega de mansinho, interrompendo os pensamentos da Lady com minha Lady, pronta para cuidar das tarefas do dia. A criada abre aquele sorriso todo simpático e pergunta o que a pequena patroa gostaria de fazer hoje. A Tilly, que não perde tempo, já manda a pergunta crucial: cadê meu coelho? A empregada, super fofa e sorridente, explica com toda a paciência do mundo que o coelhinho foi tomar um banho e já volta, limpinho e cheiroso. Depois de mandar a resposta, a pequena Tilly simplesmente desaba na cama e se estica todinha, pronta para tirar aquele cochilo dos deuses sem a menor preocupação com a vida. A empregada entra em desespero e junta as mãozinhas implorando para a garotinha não dormir de novo e ir brincar com ela, mas a nossa prota, com a maior preguiça do mundo, manda na lata que não tá no clima para nada. Vendo que a missão de animar a patroa tá difícil, a criada apela pro golpe mais baixo de todos, promete assar aquele pãozinho australiano escuro e fofinho que a Tilly tanto ama se ela topar brincar um pouco. Ao ouvir a palavra mágica pão escuro com castanhas, a pequena Tilly já arregala os olhos e fica completamente hipnotizada, babando de vontade e mostrando que ninguém resiste a uma boa comida. Tilly aceita a proposta com uma única condição inegociável: o pão tem que vir sem uva passa. A empregada cai na risada com a exigência e concorda na hora, garantindo que só por hoje vai fazer a receita especial sem passas. Super empolgada por ter conseguido tirar a pequena do tédio, a criada se ajeita toda animada para dar início à brincadeira do dia. A pequena Tilly abre um sorrisão de orelha a orelha e puxa um leãozinho de pelúcia super simpático, decidindo toda autoritária que ela será o rei da selva. A garota entrega um servo de pelúcia para a empregada ser o viadinho da história, e a mulher pergunta toda ingênua se os dois bichinhos vão ser grandes amigos na brincadeira. Tilly explica na maior frieza que na selva os leões devoram os servos, a menos que o bichinho mantenha a fera muito bem alimentada, deixando a criada pasma ao perceber que o leão na verdade gosta de pão. A babá acha aquele teatrinho um golpe muito baixo e sugere trocar a brincadeira, mas a pequena já vem com a ideia de brincar de piratas com a maior cara de pau. A criada já se adianta e adivinha todo o roteiro, perguntando se Tilly vai ser a pirata que rouba o pão da pobre vítima, deixando a garotinha chocada por ter o plano desmascarado tão rápido. Sem saída diante da esperteza da menina, a babá se rende e vai direto para a cozinha assar o lanche, deixando o leãozinho de pelúcia jogado no chão enquanto a pequena Tilly comemora a vitória da sua chantagem gastronômica. Tilly se joga no chão deitada, pensando que até costuma entrar na onda e fingir ser criança, mas hoje a preguiça bateu forte e ela não tá com saco pra nada. É aí que um berreiro estrondoso corta a mansão inteira, e a pequena já faz aquela cara impagável pensando que a irmãzinha puxou direitinho a energia e o pulmão de guerreira da mãe Roshana. A empregada entra correndo no quarto com o bebê nos braços aos berros, pedindo socorro e tentando acalmar a recém-nascida de qualquer jeito.
A mulher explica que a pequenina só está manhosa e dengosa antes de pegar no sono, e tenta animá-la mostrando que a irmã mais velha tá logo ali do lado. Dito e feito, é só a bebezinha bater o olho na Tilly que os choros vão sumindo e ela vai se acalmando todinha, mostrando que a conexão de irmãs ali funciona como mágica. Aproveitando a situação, a pequena Tilly já banca a negociadora e manda a empregada ir correndo até a cozinha buscar o pãozinho quentinho que a outra babá tá assando, garantindo com toda a autoridade do mundo que vai ficar cuidando da irmãzinha Loine enquanto isso. Com o berço liberado só para ela, a espertinha se deita confortavelmente ao lado da bebê, pronta para tirar aquele cochilo da tarde junto com a caçula. Observando a recém-nascida dormindo de boca aberta e babando toda dengosa, Tilly não perdoa e solta aquela risadinha maldosa pensando em como a irmãzinha é feinha dormindo daquele jeito. Mas não demora nada pro sono de criança bater pesado, e a nossa protagonista acaba apagando profundamente no berço, deixando a babá sem reação ao voltar com o lanche e ver que ela dormiu de novo. Tilly já acorda farejando o ar com aquele cheirinho irresistível de pão saindo do forno, praticamente implorando pelo seu lanche matinal. A garotinha ataca o prato sem dó nem piedade, enchendo as bochechas com o pão quentinho e saboreando cada pedaço com a maior felicidade do mundo. Com o bebê no colo, a empregada puxa assunto toda animada e conta que um novo amiguinho vai passar uma temporada morando na mansão com eles, perguntando se a pequena não gostaria de fazer uma nova amizade. De boca cheia e segurando os pãezinhos, Tilly rebate na lata dizendo que já tem um amigo sim, e que o nome dele é Aegis, deixando a criada toda derretida de amores ao lembrar do príncipe herdeiro. A criada sorri carinhosamente confirmando o príncipezinho Aegis, enquanto mima a bebê no colo. Aproveitando a conversa entre as mordidas no pão, a pequena pergunta quando a mãe finalmente vai voltar para casa, e a empregada tranquiliza dizendo que mandaram notícias avisando que a capitã Roxana já está a caminho. Uma batida na porta interrompe o momento e a criada entra apressada trazendo notícias, enquanto Tilly já dispara em uma corrida frenética pelos corredores da mansão segurando seu pãozinho com a maior determinação do mundo. Ao chegar nos portões, Tilly dá de cara com a mãe Roxana sorridente em sua armadura, acompanhada de ninguém menos que o jovem príncipe Ryan, todo tímido ao seu lado. Roxana apresenta formalmente o príncipe Ryan do reino de Salis, enquanto Tilly fica em choque total com os olhos arregalados ao perceber que o futuro protagonista e vilão da sua história acabou de chegar na sua casa. Tilly fica admirando a pose elegante do jovem Ryan, lembrando que na história original ele era o protagonista masculino com um destino trágico e cheio de batalhas. A capitã Roxana explica com um sorrisão que o príncipe veio ao Império para estudar e vai passar uma temporada hospedado na mansão deles, deixando Tilly em choque porque, pelo roteiro original, o garoto deveria ter ido direto para o Palácio Imperial fazer amizade com Aegis. No meio daquele climão de surpresa, um ronco alto na barriga do pequeno Ryan quebra o gelo, entregando que o nobrezinho está morrendo de fome. Sem perder tempo, Tilly estende o pão quentinho e oferece para o garoto, garantindo toda a fofa que suas mãos estão bem limpas. A governanta Madame Matilda já lança aquele olhar intimidador e cobra postura, avisando ao príncipe que ele não pode recusar a gentileza da filha do duque Remetil. Tilly fica só encarando a mulher com cara de poucos amigos, ligando os pontos na mesma hora e percebendo que aquela governanta é ninguém menos que espiã mandada pela rainha má para vigiar todos os passos do coitado do Ryan. Ainda meio tímido e sem jeito, o príncipezinho segura o pão quentinho com as duas mãos, olhando com aqueles olhos brilhantes e famintos para a comida. A capitã Roxana abre aquele sorrisão todo orgulhoso, elogiando a atitude carinhosa da filha e sugerindo que ela cumprimente o príncipe como manda o figurino. Tilly abre um sorriso super simpático e solta um oi descontraído, quebrando totalmente a pose séria da nobreza. O jovem Ryan abaixa a cabeça todo educado e responde com uma reverência formal, cumprimentando a pequena dama e marcando o início oficial do encontro entre essas duas figuras improváveis. Tilly já corta a formalidade na hora e manda na lata que o nome dela não é Lady, deixando o jovem príncipe com aquela cara de quem não entendeu nada. Toda sorridente e cheia de marrã, a garota se apresenta como Thalia e avisa que ele pode chamá-la de Tilly, mas com uma condição: os dois terão que virar amigos sem essa frescura toda de nobreza. Vendo que o garoto continua murcho e tímido, ela se inclina curiosa e oferece a vaga de braço direito da Rainha Demônio, perguntando se ele também não tem interesse.
Ryan abaixa a cabeça dizendo que topa qualquer coisa de forma submissa, enquanto Roshana e Tilly trocam olhares, com a pequena percebendo na hora que foi ideia da própria mãe trazer o garoto para a mansão para protegê-lo. Tilly decide que, como boa filha da capitã, vai cumprir a missão de ser uma grande companheira para o jovem nobre e integrá-lo à rotina. Ela estende a mão para oficializar a aliança como seu mais novo subordinado de elite na brincadeira, pegando o príncipe totalmente desprevenido. Com aquele sorrisão vitorioso, a pequena comemora a nova parceria, garantindo que é uma líder extremamente benevolente com os seus fiéis escudeiros. Olha a alegria da nossa pequena protagonista! Ela tá radiante porque o plano de recrutar um novo integrante pro exército maligno dela deu super certo, exibindo aquele sorrisão de quem sabe que manda no pedaço. E esse é o Ryan, o futuro protagonista e vilão que acabou de chegar cheio de mistérios. O príncipezinho tá todo tímido e corado, sem entender direito como uma garotinha consegue ser tão direta. Sem perder tempo com formalidades chatas de nobreza, a Tilly pega o Ryan pela mão e já vai arrastando o garoto para um piquenique no jardim com os pãezinhos quentinhos, tudo enquanto esperam o pai chegar. Enquanto as crianças se resolvem, a capitã Roshana tá ali, toda imponente na sua armadura reluzente, rindo da cena e recepcionando os convidados com a maior simpatia do mundo. Mas a governanta Madame Matilda não tá gostando nada dessa história. Com uma cara de poucos amigos e um olhar super desconfiado, a espiã observa cada passo dessa aproximação. Roshana avisa gentilmente que, enquanto o anexo é preparado para a estadia da comitiva, o mordomo da mansão estará à inteira disposição para atendê-los. A espertinha da Tilly já aproveita a deixa e chama o mordomo Timber de canto com aquela pose autoritária, e ele, todo solícito e elegante, se curva pronto para ouvir as ordens da patroinha. No maior segredo, a pequena sussurra no ouvido dele avisando que o novo príncipe será um dos 4 lordes da Rainha Demônio, e promove o mordomo na hora para fazer parte do bando de vilões. Timber aceita a honra com um sorriso cúmplice, e a garota pensa consigo mesma que ele é perfeito pro cargo, já que além de mordomo ele comanda toda a temida rede de espionagem do Duque. Com aquele sorrisinho conspiratório, a dupla fecha o pacto das trevas enquanto o mordomo ajeita suas luvas, prontos para dominar a mansão. Mas antes do piquenique começar, a Tilly se vira toda animada pro Ryan e avisa que vai apresentar a irmãzinha recém-nascida para ele, já mandando na lata com a maior cara de pau que a bebê é feia pra caramba e que ele vai rir muito. A capitã Roshana não deixa passar batido e dá aquela bronca de mãe, mandando a Tilly parar de chamar a irmãzinha recém-nascida de feia, lembrando que o bebê entende tudo o que ela fala. Toda animada, a garotinha puxa o príncipezinho pela mão chamando ele para ir logo, enquanto o coitado do Ryan fica ali todo desconcertado e coradinho com a puxada repentina. A mãe logo repreende avisando que puxar o amigo com tanta força pode acabar machucando o menino, mas a espertinha já rebate na hora dizendo que ele não é amigo, e sim o seu mais novo capacho da Rainha Demônio. Roshana fica chocada e pergunta de onde raios a filha tirou esse vocabulário de vilã, e a pequena Tilly, com a maior cara de pau e um sorrisinho sapeca, já entrega que aprendeu tudo com o próprio pai. Mas o karma é instantâneo. Bem no meio da correria cheia de marrã, a garotinha tropeça nas próprias pernas e vai direto de cara no tapete, levando um belo tombo na frente de todo mundo. Tilly fica com a cara queimando de tanta vergonha e pragueja mentalmente contra aquele corpinho desajeitado de criança de 4 anos que simplesmente não obedece aos seus comandos de adulta. Roshana já chega com aquele olhar de "eu te avisei", perguntando carinhosamente se a pequena se machucou e conferindo se o jovem príncipe também ficou bem no meio daquele desastre. Ainda sentada no tapete depois do tombo, a pequena Tilly levanta as mãozinhas e faz aquele pedido manhoso de filha, perguntando se a mãe pode segurá-la no colo. Roshana não resiste à carinha dengosa da pequena e solta um suspiro carinhoso, completamente rendida à fofura da filha. A capitã pega os 2 pequenos no colo de uma vez só com a maior facilidade, enquanto Tilly segura a mão do príncipezinho para acolhê-lo. Percebendo a timidez do convidado nos seus braços, Roshana abre um sorriso doce e pergunta gentilmente se o príncipe prefere que ela o coloque no chão. Mas o jovem Ryan, todo vermelhinho de vergonha e segurando a capa dela, responde com a voz bem baixinha que prefere continuar no colo. O garoto se aninha confortavelmente no peito da cavaleira, encontrando pela primeira vez na vida aquele carinho e proteção de mãe que ele nunca teve.
Carregando as duas crianças no colo com a maior facilidade, a capitã Roxana entra na mansão toda sorridente ao lado da criadagem. Roxana aproveita para perguntar à babá se a recém-nascida chorou muito, e a mulher elogia dizendo que a bebê ficou bem calma porque a pequena Tilly não saiu do lado dela. A capitã coloca os dois no chão e fica admirando a conexão fofa entre as irmãs, toda orgulhosa do carinho de família. Roxana pede para a filha esperar um instante fazendo companhia ao príncipe enquanto ela vai tirar a armadura e trocar de roupa. Assim que a mãe sai, a babá se agacha na altura de Tilly para chamar a atenção da pequena dama com todo o cuidado. A criada dá aquele conselho de mãe, alertando carinhosamente que correr pela casa com comida na boca pode fazer mal para o estômago e que ela precisa mastigar devagar. Tilly concorda meio desconfiada, tentando manter a postura diante da bronca da babá. A babá Mia então se vira toda simpática para o jovem príncipe e se apresenta formalmente como a cuidadora das pequenas damas da casa. Ouvir o título formal de babá ativa um gatilho sinistro na mente do pequeno Ryan, deixando o garoto em choque total e paralisado de pavor ao lembrar dos abusos que sofria. Tomado pelo desespero, o príncipezinho se agarra com tudo na pequena Tilly, buscando refúgio e proteção atrás da amiga. Tilly fica completamente vermelha e sem reação com aquele abraço apertado surpresa, achando a carinha de medo dele uma fofura sem tamanho. A nossa protagonista quase derrete de amores por dentro, segurando a vontade louca de apertar e mimar aquele futuro vilão como se fosse um bebezinho indefeso. Ela reflete em silêncio que, na história original, Ryan cresceu frio, desconfiado e implacável justamente por nunca ter tido ninguém em quem confiar durante a infância. Tilly já chega toda cheia de si ao lado do garoto, apresentando Ryan oficialmente para babá como o primeiro dos seus 4 lords e braço direito oficial da Rainha Demônio. A babá entra na brincadeira aos risos e pergunta quem seriam os outros lords, e a pequena responde com a maior naturalidade que o Sr. Mordomo é o segundo, mas as outras vagas ainda estão abertas para novos recrutas. A mulher brinca perguntando se o plano dos 4 lords é dominar o mundo inteiro, mas a nossa protagonista já corta a ideia na hora, achando um trabalho chato e trabalhoso demais para quem só quer paz. Tilly então explica na maior cara lavada que só recrutou o príncipe como subordinado porque ele recusou o seu pedido de amizade sincera, pegando o menino totalmente de surpresa. Ryan entra em pânico na mesma hora e rebate todo tímido e corado, se justificando e dizendo que nunca recusou ser amigo dela, apenas disse que para ele tanto fazia qualquer uma das opções. A garotinha então se vira e encara o garoto com aquele olhar penetrante e desconfiado, deixando o nobrezinho acuado enquanto tenta decifrar se ele está falando a verdade. Com toda a moral de chefe, Tilly manda na lata que, já que ele é o primeiro lorde do seu exército maligno, não existe essa história de tanto faz, deixando o príncipezinho sem palavras com tanta atitude. A garotinha abre um sorriso doce e acolhedor para o novo parceiro, enquanto uma dúvida bate forte na sua mente. Será que ela reencarnou naquele mundo justamente para salvar aquele garoto do destino sombrio? Ao ver o sorriso tímido e aliviado do jovem Ryan, ela fica pensativa lembrando que toda a história original gira em torno da destruição do mundo por um espírito maligno. Tilly reflete em silêncio que, se deixar a história seguir o roteiro original, Aegis e Loena salvarão Ryan do espírito maligno daqui a 17 longos anos para que ele finalmente o destrua. Mas a nossa protagonista fica angustiada ao pensar no preço dessa espera. Como ela poderia simplesmente cruzar os braços e assistir o coitado do garoto sofrer abusos por 17 anos até lá? A babá quebra o transe da garota com um sorriso carinhoso, perguntando se eles não vão apresentar a bebê Loena para o mais novo integrante do quarteto. Voltando à realidade, Tilly já puxa o garoto toda solta chamando ele de Tian para conhecer a irmãzinha, deixando a criada pasma e em choque ao ver a pequena usando um apelido tão íntimo com o príncipe da nobreza. Tilly e Ryan se inclinam curiosos sobre o berço para observar a recém-nascida de pertinho, dividindo aquele momento fofo entre irmãos e novos aliados. O jovem príncipe observa fixamente a garotinha Loena dormindo, ficando hipnotizado com a tranquilidade daquele bebê de apenas 6 meses. Tilly observa a reação encantada de Ryan, percebendo quanto a presença pura da irmãzinha mexe com os sentimentos do futuro herdeiro sombrio. Ela reflete em silêncio que, embora esse encontro jamais tenha existido na história original, as engrenagens do destino finalmente começaram a girar para transformar o futuro de todo aquele mundo.
Relaxando numa bela banheira de espuma após a missão, a Capitã Roxana aproveita o momento de descanso para refletir sobre tudo o que presenciou e a decisão que tomou a respeito do garoto. Em uma lembrança da reunião no Palácio Imperial, o Imperador Peleus tenta ponderar a situação, demonstrando preocupação com a ideia ousada de levar o herdeiro para a mansão do Duque. Mas Roxana é firme e coloca a mão no peito comovida, argumentando que Ryan tem a mesma idade de Tilly e que é doloroso ver o quanto o menino vinha sendo negligenciado e sofrendo abusos. Diante dos fatos, Julian e o Imperador acabam concordando em silêncio, reconhecendo que o pequeno príncipe realmente precisa de um ambiente acolhedor e cheio de carinho familiar. A Capitã Roxana passa a mão na cabeça inconformada, revoltada ao lembrar que deixaram uma criança inocente passar fome só por causa de disputas políticas. Sem perder tempo, ela já dá ordens expressas para a criada acionar o chefe de cozinha e o médico, exigindo uma dieta reforçada e acompanhamento de perto para o pequeno hóspede. Lembrando da carinha esfomeada de Ryan devorando o pãozinho, ela manda preparar comida em abundância para que o garoto possa comer à vontade sem passar vontade nunca mais. Olhando pela janela com aquele olhar protetor e determinado, a guerreira deixa bem claro que, na casa dela, o jovem príncipe terá todo o cuidado e acolhimento que merece. Enquanto isso, a cena corta para os belos jardins da propriedade do Duque num dia ensolarado e tranquilo. O pequeno Ryan se delicia sem parar com a mesa farta de doces, devorando as tortinhas de frutas com os olhos brilhando de tanta alegria. Durante o piquenique na grama, Roxana e Tilly observam o garotinho comer como se não houvesse amanhã, notando com o coração apertado que aquela fome toda é fruto de muito tempo passando necessidade. Tilly puxa assunto com a mãe e pergunta com a maior curiosidade por que trouxeram o príncipezinho para morar na mansão deles, enquanto Ryan continua focado em encher a barriga. Roxana abre aquele sorrisão compreensivo e explica que a carruagem do menino foi emboscada no caminho, então achou bem mais seguro acolhê-lo na mansão do que deixá-lo vulnerável no Palácio Imperial. Tilly fica com a pulga atrás da orelha, sacando na hora que a mandante do ataque foi a Rainha Má, mas se preocupa com a responsabilidade de proteger um herdeiro tão visado. A garotinha começa a matutar sobre o pai Julian, lembrando que ele é um estrategista de mão cheia e nunca aceitaria uma furada dessas sem um bom motivo por trás. Com as bochechas cheias de doce e a boquinha toda suja, o pequeno Ryan faz aquela carinha murcha e tímida, perguntando se vai ter que ficar sozinho no anexo da propriedade. Para o alívio do príncipezinho, a mãe de Tilly avisa que ele vai ficar hospedado na mansão principal junto com a família, deixando o garoto surpreso com tamanha consideração. Tilly abre aquele sorrisão radiante e se joga no colo da mãe toda aliviada, comemorando que não vai precisar andar até o anexo para encontrar seu novo aliado. Vendo o garotinho devorar tudo sem parar, Tilly chama a atenção dele e manda parar de comer os doces, lembrando que o pai Julian logo vai chegar para o jantar. Segurando as tortinhas com as duas mãos, Ryan fica todo tímido e pergunta se tem mesmo direito de jantar à mesa com eles, mostrando quanto não está acostumado a ser tratado como família. Tilly explica que aquilo são só petiscos e que ele precisa guardar espaço para a refeição de verdade, fazendo o príncipezinho concordar com a cabeça toda obediente. Tilly limpa com todo carinho a boquinha suja de Ryan com um lencinho, avisando com a maior autoridade que a partir de agora ele vai tomar café, almoçar, jantar e lanchar sempre junto com ela. Roxana elogia a atitude protetora da filha, até que um barulho chama a atenção de todos e a pequena logo percebe que o papai finalmente chegou em casa. Julian surge radiante e com aquele sorrisão apaixonado de pai coruja ao reencontrar sua princesinha no jardim. A garotinha já corre de braços abertos para o abraço, cercada por flores e alegria no reencontro familiar. O pai coruja não se segura e já ergue Tilly no colo enchendo o rostinho dela de beijos, enquanto a pequena faz aquela cara impagável mandando ele parar com tanto grude. Julian faz aquele biquinho todo manhoso e joga uma chantagem das boas, prometendo que só para se ganhar um beijinho da sua pequena. Sem saída, a pequena Tilly dá um beijinho estalado na bochecha do pai, deixando o homem radiante de felicidade com o carinho da filha. Sentados na toalha de piquenique, a Capitã Roxana e o pequeno Ryan observam a cena descontraída e cheia de dengo entre pai e filha. O príncipezinho fica coradinho e com os olhos brilhando de encanto, completamente tocado ao ver como uma família amorosa age de verdade. Roxana se vira para o jovem hóspede com um olhar acolhedor, chamando a atenção do príncipe para conversar com ele com todo carinho.
A mulher explica que ele vai morar com eles por um tempo e pede gentilmente para que ele confie em Tilly e avise a pequena caso qualquer coisa aconteça. Cercada por um sorriso doce e protetor, Roxana garante ao garoto que eles farão de tudo para mantê-lo totalmente seguro durante toda a sua estadia na mansão. Tilly fica admirando o príncipezinho com os olhos brilhando, hipnotizada ao ver a reação tão pura e inocente do garoto. Ao ver Ryan abrir aquele sorriso radiante pela primeira vez, a nossa protagonista se lembra exatamente do que escreveu na obra original e torce do fundo do coração para que ele seja genuinamente feliz durante essa estadia. Na hora do jantar, a pequena Tilly já dá o exemplo na mesa e devora até os vegetais com a maior alegria do mundo, mostrando que come de tudo com gosto. Reunidos na imensa mesa de jantar em família, Julian e Roxana babam na fofura da filha comendo animada, enquanto o pequeno Ryan aproveita o banquete ao lado dela. Com o garfo na mão e um pedaço de carne pronto para comer, o príncipezinho fica surpreso e encantado ao ver como o clima daquela casa é leve e acolhedor. No meio da refeição, um pedaço de carne escapa do garfo de Ryan e cai no chão, fazendo o príncipezinho e Tilly olharem espantados para o desastre. Na mesma hora, a governanta Madame Matilda surge com cara de poucos amigos dando uma bronca daquelas no menino, cobrando etiqueta e bons modos à mesa. Julian e Roxana lançam um olhar mortal e intimidador na direção da mulher, deixando bem claro que não vão tolerar grosserias dentro da sua casa. Sem dar a mínima para a governanta, Tilly estende o próprio garfo com um belo pedaço de carne suculento na direção de Ryan, mandando seu subordinado comer bem e prometendo levá-lo para brincar no castelo da Rainha Demônio depois. A mulher tenta cortar o barato dos dois avisando que o príncipe tem uma rotina pesada de estudos pela manhã e à tarde, deixando a pequena Tilly com uma pulga atrás da orelha diante de tanta rigidez. Tilly fica completamente revoltada e reclama aos quatro ventos, achando um absurdo sem tamanho enfiar uma rotina tão puxada de estudos numa criança de apenas 5 anos. Dando um longo suspiro de cansaço, a garotinha decide que a melhor solução é assistir às aulas junto com o príncipe para não deixá-lo sozinho nessa tortura. Julian e Roxana entram em choque total e arregalam os olhos, quase caindo para trás ao ouvir que a filha mais preguiçosa do reino quer começar a estudar por vontade própria. Tilly já manda na lata que vai acompanhar o príncipe nas aulas, deixando a governanta sem palavras e o jovem Ryan completamente surpreso ao lado dela. Aproveitando a deixa, Roxana intervém e pede para a governanta permitir a participação da pequena, lembrando que é a primeira vez que a filha demonstra algum interesse pelos estudos. Com aquele sorrisão doce de mãe, Roxana tranquiliza a mulher, sugerindo que Tilly apenas se sente e assista às aulas como ouvinte. A governanta Madame Matilda fica visivelmente tensa e contrariada com a situação, sem conseguir disfarçar o incômodo diante da interferência da família. É aí que Julian se aproxima da esposa com calma e sugere que pensem melhor sobre a rotina de estudos da filha com mais tempo. Mesmo exibindo aquele sorrisinho sereno no rosto, Julian emana uma aura fria e intimidadora, deixando claro que não vai permitir que ninguém imponha limites dentro de sua própria casa. Encurralada pela autoridade do duque, a governanta Madame Matilda é obrigada a ceder, concordando a contragosto que ter uma parceira de estudos pode ser útil para o príncipe. Tilly já faz aquela carinha confiante e cheia de marrã, achando que estudar com o garoto vai ser moleza pura. Ela lança um sorrisinho cúmplice para Ryan, enquanto o pequeno príncipe observa a nova colega de turma surpreso com tanta determinação. Mas a realidade bate forte. Assim que recebe a folha de exercícios, a garotinha entra em desespero total e arregala os olhos sem entender absolutamente nada do conteúdo. O tutor avisa calmamente que, por ser iniciante, Tilly só precisa copiar o texto uma vez, mas cobra as 5 cópias de costume do pobre príncipe. Tilly fica chocada com a exigência absurda, encarando a folha lotada de texto enquanto percebe a rotina pesadíssima que enfiaram nas costas de uma criança. Tilly dá aquela olhada de canto e percebe a tensão no ar enquanto o pequeno Ryan tenta acompanhar as tarefas. Ao ver o garotinho fazendo garranchos sem entender absolutamente nada do texto, Tilly fica inconformada, achando uma covardia forçar uma criança de 5 anos a passar por isso. Sem pensar 2 vezes, a garotinha levanta a mão com toda a postura e pede a palavra para questionar o professor. O tutor abre aquele sorrisão cínico e elogia a dedicação da garota, aproveitando para alfinetar e diminuir o esforço do pequeno príncipe. Tilly fica possessa de raiva com o desaforo e parte para cima do professor, indignada por ele desmerecer o príncipezinho na cara dura.
Ela se inclina de mansinho até Ryan, tentando armar um plano de fuga daquela aula chata. Tilly tenta cavar uma desculpa perguntando se o príncipe não quer ir ao banheiro, mas o garotinho, na maior inocência do mundo, responde na lata que não precisa, deixando o tutor sem reação ao fundo. Tilly abre aquele sorrisão doce e insiste com firmeza, convencendo o garoto a ir correndo se aliviar para escapar daquela tortura. Assim que o príncipezinho sai da sala, a nossa protagonista fica sós com o professor, pronta para colocar o plano em ação. Sem pensar duas vezes, Tilly rasga a folha de exercícios no meio na maior cara de pau, deixando o tutor em choque total e de queixo caído. Segurando o papel destruído nas mãos, a garotinha assume uma postura intimidadora e confronta o homem, perguntando de quem é a verdadeira vontade por trás daquele abuso. O professor tenta se fazer de desentendido todo nervoso, mas Tilly vai direto ao ponto e questiona se a intenção dele é fazer uma criança que mal sabe ler se sentir inútil. Com aquele olhar afiado e penetrante, a pequena joga real na cara do tutor, desmascarando a tentativa covarde de diminuir e humilhar o jovem herdeiro. Engolindo em seco diante da pressão, o homem tenta desconversar e se esquivar, dizendo que ela não é obrigada a participar da aula se achar o conteúdo difícil demais. Encurralado pela garotinha, o professor cruza os braços todo na defensiva, confessando que está apenas cumprindo ordens superiores. O homem se faz de vítima e tenta justificar sua atitude covarde, alegando que também não gosta da situação, mas não tem outra escolha. Com aquele sorrisinho amargo, ele joga na cara de Tilly que para ela é fácil falar por ser nobre e não dever satisfação a ninguém, enquanto ele é apenas um mero tutor assalariado. Ele vira a cara todo desdenhoso, pensando com recalque que a garota não passa de uma criança mimada que teve a sorte de nascer em berço de ouro. Sem dar a mínima para o drama dele, Tilly corta o assunto na hora com frieza e pergunta qual é o nome dele, deixando o professor completamente atordoado. O homem fica indignado com o desrespeito e se apresenta como Daniel, tentando puxar a carteirada de professor para exigir a postura e a obediência da garotinha durante a aula. Mas a nossa protagonista não se abala nem um pouco, mantendo a pose firme e avisando que vai dar opções bem mais realistas para ele escolher. Olhando fixamente para o tutor com uma frieza de arrepiar, Tilly joga o ultimato na lata, ou ele pede demissão e volta pro reino dele por bem, ou ela conta tudinho para os pais e ele é punido severamente por insultar a realeza. Tilly apoia os bracinhos na mesa com toda a calma do mundo, lembrando ao homem que o príncipe Ryan também não deve satisfações a ninguém e que insultar a realeza pode render até pena de morte. O professor fica pálido de pavor e começa a suar frio só de ouvir a palavra morte, sentindo na pele o peso da enrascada em que se meteu. Com aquele olhar penetrante e mãos cruzadas, a garotinha oferece uma terceira opção bem mais amigável: parar de abusar do garoto e começar a dar aulas de verdade, adequadas para uma criança de 5 anos. O homem fica completamente perplexo e em choque, sem acreditar na maturidade e na audácia daquelas palavras saindo da boca de uma menininha tão pequena. Encarando a garota de frente, o tutor sente a presença imponente e assustadora da capitã Roxana refletida na postura firme de Tilly, congelando de medo. Tilly encerra a conversa sem rodeios, avisando que, se ele não se decidir antes de Ryan voltar para a sala, ela mesma vai escolher o pior destino possível para ele. Totalmente encurralado e tremendo da cabeça aos pés, o tutor se rende e escolhe a terceira opção sem pensar duas vezes. O homem fica paralisado de pavor ao ver a garotinha se aproximar, sentindo a imponência assustadora da pequena nobre. Com aquele olhar afiado e ameaçador, Tilly exige uma confirmação formal da resposta antes que o príncipe retorne. O professor se curva e aceita todas as exigências na hora, concordando em manter o segredo e mudar totalmente a postura. Terminada a aula, a empregada se aproxima toda simpática para saber como foi o primeiro dia de estudos da pequena patroa. Tilly já chega abraçando o príncipezinho de forma super protetora, avisando que Ryan vai brincar com ela e reclamando que os professores só ensinam loucura. A babá tenta entender a situação, e a garotinha manda na lata que o tutor estava maltratando o coitado do garoto. Apertando o pequeno Ryan contra o peito, a nossa protagonista reflete que o Daniel prometeu melhorar, mas não é o único tutor, e ela está disposta a comprar briga contra qualquer um que ousar maltratar o seu subordinado. Comovida com a denúncia, a criada concorda em tentar cancelar a aula do dia, mas pergunta carinhosamente se o príncipe chegou a ser machucado. Todo tímido,
Cabisbaixo e mexendo nos dedinhos de nervoso, o pequeno Ryan confessa que o Daniel não bateu nele, mas o outro professor foi implacável. O clima fica pesado na mesma hora quando o garoto revela que levou 30 chibatadas só por não ter ido bem em uma prova, deixando Tilly e a criada em choque absoluto com tanta crueldade. Revoltada com a situação, a empregada avisa que vai falar imediatamente com o mordomo para resolver esse absurdo, deixando as crianças a sós no corredor. Assim que a criada se afasta, Ryan estende a mãozinha trêmula e segura a manga de Tilly com receio. Com aqueles olhinhos vermelhos cheios de culpa e insegurança, o príncipezinho pergunta timidamente se ela ficou brava com ele. Tilly abre aquele sorrisão doce e acolhedor, segurando as mãozinhas de Ryan com todo o carinho do mundo para tranquilizar o garoto. Com a maior empolgação, a pequena avisa toda animada que agora é hora de esquecer os estudos e ir direto para o que realmente interessa, brincar e comer muito. Neste castelo colossal e cheio de pompa, digno da mais alta nobreza. Lá dentro, uma mulher entra toda carinhosa no quarto para acordar a garotinha, avisando com um sorriso que hoje é um dia super especial, o aniversário dela. Só que, olhando essa cama gigantesca, dá pra ver que a nossa protagonista não tá nem um pouco a fim de levantar daquele conforto todo. Esfregando os olhos de pura preguiça, a pequena resmunga que não é daquelas crianças animadas que pulam da cama só porque é aniversário, ainda mais sentindo o corpo pesado daquele jeito. Sem perder tempo, a mulher pega a pequena no colo com o maior carinho, decidida a tirar a garotinha da cama. Toda animada, ela avisa que hoje os pais tiraram folga só para comemorar a festa juntos, mas a menina continua quase dormindo em pé. As criadas já ficam a postos com tudo pronto para dar aquele banho caprichado e colocar o melhor vestido na aniversariante. Enquanto arrumam o seu cabelo, a pequena estranha esse cansaço absurdo, já que dormiu cedo e a linhagem da sua família é conhecida por ter uma saúde de ferro. Preocupada com o desânimo da garotinha, a mãe se abaixa para checar se ela não está passando mal, mas a pequena jura que é apenas sono acumulado. Depois de pronta e vestida com uma roupinha impecável, a mãe senta ao lado dela cheia de carinho, conversando sobre a ansiedade para a comemoração. A criada traz numa almofada uma joia belíssima e cheia de detalhes para coroar o visual da aniversariante. Olhando juntas para o espelho, a mãe se derrete de orgulho ao ver como a filha ficou uma verdadeira princesinha completando 5 anos. Toda boba com o visual da filha, a mãe elogia dizendo que ela é a coisa mais linda do mundo e a cara do pai, mas a pequena logo solta que prefere se parecer com a mãe. Entre risos, a mãe aponta que as mãozinhas e até os pezinhos delas são iguaizinhos, garantindo que no futuro todo mundo vai dizer que são idênticas. A garotinha cai na gargalhada com a conversa, pensando que, pelo menos de costas, até que lembra um pouco a Roxana. Aproveitando o momento doce, a mãe lembra com carinho que está quase na hora exata em que ela nasceu, criando uma expectativa mágica no ar. Com um olhar carinhoso e misterioso, a mãe toca no rosto da garotinha e solta uma revelação daquelas. Ela acredita que a filha tem o poder único de mudar o destino. A pequena fica totalmente confusa com a afirmação e pergunta na hora o que a mãe quer dizer com aquilo. A mulher então relembra com ternura o dia do parto, quando segurou a bebê nos braços ao lado do marido e sentiu que a história deles mudaria para sempre. Animada com o dia, a pequena já sai correndo pelo corredor toda feliz para encontrar o pai. O pai aparece com um bebê no colo e, todo sorridente, avisa que os deuses deram um presente especial para ela, mas por conta disso a festinha vai ter que ser dentro de casa. A garotinha fica sem entender nada daquela novidade e pergunta o que realmente está acontecendo. A família toda se reúne na janela para olhar para fora e contemplar o momento juntos. Surpresa, ela estende a mãozinha pela janela aberta para sentir os flocos de neve que começam a cair em pleno dia do seu aniversário. A garotinha fica em choque ao ver a neve caindo nas suas mãos, sem conseguir acreditar no que está acontecendo bem diante dos seus olhos. Enquanto isso, nos jardins do palácio, os sacerdotes observam o céu surpresos, comentando como é bizarro e raro nevar em pleno outono. A misteriosa profetisa apenas ri da situação com ar enigmático, ajeitando o capuz e confirmando que, de fato, aquilo não deveria estar acontecendo de jeito nenhum. O assistente repara no bom humor atípico dela, sabendo que alguém capaz de ver passado e futuro com certeza já previa que o destino estava prestes a mudar. Observando a neve cair,
a profetisa afirma que finalmente o momento que ela tanto esperava começou, como se as suas preces tivessem sido atendidas. O sacerdote pergunta nervoso se eles devem se preparar para receber uma nova profecia, mas ela é direta ao dizer que não se trata de nada disso. O homem fica completamente perdido com a resposta, enquanto ela se vira decidida, deixando um clima de mistério total no templo. Com um sorriso sereno, a profetisa torce para que a pessoa do outro lado também esteja vendo a neve, pois isso prova que o destino traçado começou a se mover. Caminhando pelos jardins do templo, o assistente lembra que hoje é o aniversário do primeiro filho do Duque Remetil. Diante da imponente catedral sob a neve, ela ordena que já comecem os preparativos para o batismo da segunda filha. O sacerdote faz uma reverência respeitosa, garantindo prontamente que tudo será organizado nos mínimos detalhes. Observando os flocos caírem em silêncio, a mulher demonstra total satisfação com o rumo que as coisas estão tomando. Enquanto as páginas do destino se abrem, surge a visão imponente daquela lendária figura de cabelos prateados e olhos púrpura, profetizada há mais de 1000 anos para abalar as estruturas de todo o império.